Há momentos na vida em que o coração clama silenciosamente por respostas. Você olha ao redor e vê tantas promessas, tantos sonhos, tantos desejos nascidos dentro da alma, mas, ao mesmo tempo, sente que nada se movimenta no ritmo que você gostaria. É como se o tempo estivesse travado, como se a vida tivesse apertado o botão de pausa. E, nesse silêncio angustiante, uma frase ecoa dentro de você: Deus vai fazer acontecer no tempo certo. Mas, às vezes, essa frase parece distante. Parece linda na teoria, mas difícil na prática. A verdade é que a espera molda, mas também machuca. A espera fortalece, mas também cansa. A espera constrói, mas também aperta o peito. E Deus sabe disso. Ele conhece cada detalhe do que você está enfrentando. Ele vê o que ninguém vê. Ele entende o que ninguém entende. Ele sabe exatamente o peso da esperança que você carrega e o quanto você tenta permanecer firme, mesmo quando tudo grita para desistir. Mas existe algo que você precisa lembrar: Deus não está parado. Mesmo quando parece silêncio, Ele está trabalhando. Mesmo quando você não percebe, Ele está movendo o invisível. Mesmo quando nada muda por fora, Ele está mudando algo dentro de você. O tempo de Deus nunca é atraso. Ele é preparação. E toda preparação exige tempo. Talvez você esteja orando por algo específico: um relacionamento restaurado, uma porta aberta, um milagre financeiro, uma cura emocional, um propósito revelado, uma resposta urgente. Talvez você já tenha se perguntado por que ainda não aconteceu, já que Deus tem poder para fazer em um segundo aquilo que você não consegue em anos. Mas existe um segredo espiritual que poucos compreendem: Deus age dentro de processos. Ele prepara antes de entregar. Ele lapida antes de conceder. Ele organiza antes de liberar. Porque o que Deus tem para você não é raso. Não é pequeno. Não é prematuro. É algo grande, profundo, significativo e cheio de propósito. E coisas grandes exigem bases fortes. Pense em uma árvore frondosa, cheia de frutos. Antes que ela cresça para cima, ela precisa crescer para baixo. Suas raízes precisam se aprofundar, se fortalecer, se estender. E isso leva tempo. É invisível aos olhos, mas essencial para sustentar tudo o que virá depois. O mesmo acontece com você. O tempo da espera é o tempo das raízes. É quando Deus está te fortalecendo por dentro, te preparando para receber o que você pediu, e até mais do que você pediu. Porque Deus não trabalha apenas com pedidos, Ele trabalha com destino. E talvez você não perceba, mas hoje você já não é mais a mesma pessoa que era quando começou sua jornada de oração pela promessa. Você amadureceu, cresceu, aprendeu, suportou, enfrentou, venceu batalhas que ninguém viu. Cada lágrima derramada se transformou em força. Cada noite difícil se transformou em profundidade espiritual. Cada dúvida superada se transformou em fé inabalável. E tudo isso faz parte do processo de Deus. A verdade é que, às vezes, Deus permite atrasos aparentes para te proteger de caminhos que poderiam te destruir. Há portas que você queria muito que se abrissem, mas Deus fechou, não porque Ele não te ama, mas porque Ele te ama demais para te ver entrando em um lugar que não faria bem à sua alma. Há pessoas que você queria manter ao seu lado, mas Deus afastou, não porque você era insuficiente, mas porque aquela presença se tornaria um peso no futuro que Ele tem para você. Há oportunidades que pareciam perfeitas, mas Deus não permitiu, porque Ele viu o que você não viu. Deus enxerga toda a estrada. Você só vê o próximo passo. E é por isso que confiar no tempo de Deus é tão poderoso, porque Ele vê o que você não enxerga e prevê o que você não imagina. Quando Deus diz ainda não, não é negação, é proteção. Quando Deus te segura, não é atraso, é direção. Quando Deus te pede paciência, não é descaso, é cuidado. E, no tempo certo, aquilo que hoje está confuso se tornará clareza. O que hoje dói se tornará força. O que hoje parece impossível se tornará testemunho. O tempo certo de Deus não é apenas o melhor tempo, é o único tempo capaz de te conduzir ao propósito sem te ferir no caminho. E quando esse tempo chegar, nada vai impedir. O cenário pode não parecer favorável. As circunstâncias podem parecer contrárias. As possibilidades podem parecer distantes. Mas, quando Deus libera, o impossível se dobra. Quando Deus determina, o sobrenatural se manifesta. Quando Deus age, ninguém barra. O tempo de Deus traz ordem ao caos, abre portas que estavam trancadas há anos, restaura aquilo que parecia quebrado para sempre, cria caminhos onde nem estrada existia, transforma situações improváveis em testemunhos extraordinários. E talvez você não perceba, mas, enquanto espera,
Deus está construindo algo maior do que você pediu. Ele está limpando o seu terreno interior. Ele está arrancando medos. Ele está curando feridas. Ele está restaurando sua visão. Ele está removendo aquilo que te atrasa. Ele está ampliando sua fé. Ele está moldando o seu coração. Porque quando o tempo certo chegar, você não apenas receberá, você estará preparado para sustentar. E quando Deus te entregar, você vai viver o extraordinário. Um extraordinário que você não conquistou pela força, mas pela fé. Um extraordinário que não veio pela ansiedade, mas pela perseverança. Um extraordinário que não se manifestou pela pressa, mas pela espera. Um extraordinário que não chegou pela mão humana, mas pela mão divina. E nesse dia, você vai olhar para trás e dizer: se eu tivesse recebido antes, eu não estaria pronto. Se fosse no meu tempo, teria sido superficial. Se tivesse acontecido do meu jeito, eu não teria aprendido o que aprendi. Agora eu entendo o porquê da espera. A espera dói, mas a realização cura. E no tempo certo, no tempo perfeito, Deus cura profundamente tudo que a espera machucou. Acredite, o que está a caminho é maior do que você imagina. E não vai ser empurrado, não vai ser improvisado, não vai ser pela força da sua mão. Vai ser pela mão de Deus. E quando Deus faz, Ele faz completo. Sem falhas. Sem riscos. Sem perdas. Sem medo. No tempo certo, a porta abre. A resposta chega. O milagre acontece. A promessa se cumpre. A virada chega. E você vai olhar e perceber: não poderia ter sido antes. Não poderia ter sido depois. Tinha que ser exatamente agora. Exatamente assim. Exatamente desse jeito. Porque o tempo certo revela a perfeição do plano divino. Por isso, respire. Descanse. Confie. Continue caminhando. Continue sem desistir. Continue em oração. Continue alimentando a fé que te trouxe até aqui. Você está mais perto do que imagina. Muito mais perto. A promessa não morreu. Deus não mudou de ideia. O céu não voltou atrás. O que ele disse continua de pé. E vai acontecer. No tempo certo. Do jeito certo. Na hora certa. E quando acontecer, você vai viver o melhor capítulo da sua história até aqui.